Utilidade pública. Então, senhores, brotei. O vídeo hoje vai ser estilo blá blá blá, porque o ouvinte gosta de tema livre, né? Que ele patrocinou esse vídeo. Até tava tendo umas pessoas perguntando nos comentários, cara, pra patrocinar um vídeo, um tema, basicamente é só você entrar em contato comigo no Telegram. É Epifania Disruptiva 69. Eu só botar no comentário, só digitar no comentário aí que eu boto o link se você não conseguir me encontrar, mas é basicamente só você botar no Telegram, pesquisar o meu nome, Epifania Disruptiva 69. Fora isso, vamos pro vídeo. Eu tava para fazer um vídeo sobre isso, mas eu pensei, cara, tá todo mundo falando sobre isso, então não tem muita coisa que eu possa acrescentar, talvez eu não acrescente absolutamente nada nesse vídeo sobre esse tema, né? Mas eu tava semana me deliciando com o pessoal putaço, com o jovem lá que é pastor com 14 anos, um adolescente que fala línguas estranhas, tipo assim, cara, eu fiquei olhando os vídeos assim, eu falei, às vezes, cara, às vezes eu tenho a sensação, meu ateísmo some assim, pum, deixei de ser ateu. Eu sinto que o mundo acabou em algum ano, sei lá, 2012, vamos botar o exemplo de 2012. O mundo acabou em 2012 e nós estamos no inferno, cara. E o pessoal já foi arrebatado e só ficou só a escória da sociedade, apagaram as nossas memórias das outras pessoas que já foram arrebatadas. E é isso, a gente tá no eterno sofrimento. Porque são coisas idiotas que você vê, cara, que é extremamente absurdo. Porém, diferente do pessoal, eu não fico muito puto com esse moleque. Porque eu vejo ele como se fosse. Isso aqui não falando que ele é, tá? Mas eu vejo ele como se fosse uma prostituta. Mas não no sentido tão pejorativo assim. Eu digo mais no sentido de que existem pessoas com uma necessidade extrema e uma necessidade meio que até profana para consumir alguma coisa. E ele simplesmente dá aquilo que o povo quer, sabe? Aquilo que o povo quer. E você tem vários exemplos, porque o pessoal acha esse pastor mirim aí, adolescente, é uma coisa escrota, mas tem muita gente que leva, por exemplo, aquele pastor do Rio de Janeiro, o Tupirani, lá, e no meme é engraçado. Ele fala, eu odeio o Rio de Janeiro, eu amaldiçoo essa cidade, eu amaldiçoo não sei o que. Ele fala um monte de besteira, mas tem pessoas que levam o Tupirani a sério, cara. Então a igreja do cara é relativamente cheia, tem pessoas que gostam do discurso dele, então é uma sociedade realmente que procura essas idiotices. Não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que chegar àquela situação. Cara, onde tudo isso começou? Como esse tipo de coisa, esse tipo de portas foram abertas para esse pessoal vir e conseguir coaptar tantas pessoas para serem literalmente idiotas ao ponto de seguir esses caras. Então você vai ter esse pastor de 14 anos, lá no sul, em Balneário Camboriú, você vai ver um monte de playboy, a classe alta do sul ali, da parte sul do Brasil, cara, indo para uma igreja extremamente escrota, onde tem a parada dos legendários, onde um monte de macho aprende a ser homem ou desenvolve a sua postura de masculinidade. E é extremamente ridículo, cara. Tudo isso é extremamente ridículo. Mas onde tudo isso começou, cara? Um exemplo muito bom de como a cultura era moldada, eu posso usar o exemplo da Globo, né? A Globo tem muito disso e tem um exemplo muito prático disso com a questão da Malhação. Eu lembro quando teve a Malhação do Fiuk lá, eu não vou lembrar o ano agora, mas deve ter sido ali para 2012, 2011, deve ter sido essa geração, agora eu não lembro quando foi. Até porque eu não vi a Malhação. Mas quando teve a Malhação do Fiuk, se criou uma tendência muito escrota, que eu acho ridículo. E, cara, eu lembro que eu fiquei muito puto quando minha mãe me presenteou com as camisas dessa. Aquelas camisas de gola V, que, pô, fica o peito do cara aparecendo, quase um mamilo aparecendo. Então, quem gerou essa tendência na época foi o Fiuk, com essas camisas de gola V. Tanto é que teve até uma briguinha entre ele e o Felipe Neto alguns anos atrás, né?
Mas basicamente começou daí. Então a Globo, ela sempre teve uma coisa de empurrar padrões para a sociedade. Porque é aquela coisa, tá todo mundo vendo a Globo, tal novelas, séries da Globo, tudo ali era. Ela consumia, a Globo mastigava e entregava tudo mastigado pro povo, para assim eles assimilarem o que eles queriam, o que eles iam fazer e até mesmo quem e o que eles iriam gostar, né? Daí você pode pegar até a sua mãe e o seu pai como exemplo. Se você pegar o seu pai, talvez não o seu pai, mas os homens já numa certa idade, ali beirando as 50, eles têm sempre aquela estética dos filmes americanos. Então, o cara de óculos escuros, aquele cabelo cortado igualzinho do Arnold Schwarzenegger no filme Exterminador, aí usando uma jaqueta preta ou um casaco preto, é sempre essa estética. Por quê? A referência era dos filmes americanos, então a identidade de homens que eles tinham eram essa. Aí você vai para as mulheres. Qual era o padrão de beleza estético que as mulheres tinham naquela época? Referência era as novelas da Globo. Então você pega, por exemplo, os caras que faziam novela nos anos 90, talvez nos anos 80, ali um pouco, e no começo dos anos 2000. Tu pega eles hoje, uma foto deles novos ali no auge da, entre aspas, da beleza deles, e bota pra uma novinha, ela vai olhar e falar: esse não é o meu padrão, não. O meu padrão é o, sei lá, King e o Sam da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, no caso, né? Que é o pessoal do K-pop. Ou vai falar algum cara que tem mais aquela skin mais sojadinho e tudo mais. Vai ter esse tipo de padrão, né? Ou de algum influenciador merda que ela segue nas redes sociais. Mas mesmo assim, existem padrões diferentes, né? Então vai ter mulheres que vai querer mais aquele cara do estilo cara de bandido, outras vão querer mais um sojado, outras vão querer mais um estilo playboyzinho, de influencer, e por aí vai, né? Porque se abrir um leque, a Globo perdeu seu espaço, isso aí todo mundo já sabe, e ela não consegue mais ditar para a sociedade padrões. Mas só que aquela coisa, é como você vê muitos policiais falando, até um policial chegou falando uma vez pra mim esse tipo de coisa, né? Às vezes tem um bandido, tem um traficante, que ele toma conta de uma comunidade. Só que esse traficante, ele faz merda? Faz. Mas só que o 02, o 03 e o 04 são piores do que ele. Se entrarem no poder, eles são mais burros, eles têm o QI mais baixo. Então, às vezes, um policial, principalmente no Rio de Janeiro, tinha algum traficante ali que eles tinham na mira ali na favela. Mas eles olhavam e falavam: cara, se eu apagar aquele ali, se eu prender aquele cara, o 02 é muito pior, é mais violento, é mais burro, vai ter mais assalto, roubo de carga, vai ter uma guerra ali entre eles. Então, não vai ser benéfico tirar aquele cara do poder. É mais fácil ir ficar ali restringindo ele e deixar como tá. Esse é muito o pensamento de muitos policiais, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Um exemplo muito bom, para quem não é do Rio de Janeiro entender, existia um miliciano chamado Eco, né? Um miliciano chamado Eco. Ele foi baleado, morreu, né? E numa operação. E aí o 02 era o irmão dele, mas também tinha um 03, que era um outro cara. E aí, quando o Eco morreu, os dois caras, que eram o 02 e o 03, começaram a entrar em guerra e fizeram uma divisão entre ali as milícias no Rio de Janeiro. E começou a ficar muito pior. Então, como era mais fragmentado, como eles eram mais burros, a tendência foi de ficar cada vez pior do que estava antes. Então, às vezes, e até em termos de geopolítica, quando você tira um cara e bota outro, você piora as coisas. E aí você tem exemplos com financiamento de um grupo específico para a criação do Hamas. Você vai ter alguns governadores na Líbia, na Síria, que tiram e colocam outro, e às vezes é pior, e por aí vai. Então, às vezes você achar que você vai tirar aquele cara e vai ser melhor, não necessariamente é verdade. Não necessariamente é verdade. E isso se pega também muito com a questão da Globo. A gente achava a Globo uma merda. A gente sabe que a Globo é uma merda. Mas se a gente fazer uma análise fria, tá pior ser a Globo do que com a Globo, né? Porque as pessoas estão mais burras e mais
como eu posso dizer, mais controláveis, ao ponto de que se você voltasse umas décadas atrás e falasse que tinha um pastor de 14 anos falando em línguas e sendo um pastor famoso, cara, isso não seria levado tão a sério como é levado hoje. Seria uma coisa extremamente ridícula, né? Mas acontece hoje em dia, porque é aquela coisa, você tirou o 01, você colocou o 02, que é basicamente descentralizar tudo, e não existe vácuo de poder. Então tem que entrar alguma outra coisa ou alguma outra pessoa para preencher esse vácuo. E aí nós temos o que nós temos hoje, né? Você vê para Marçal, uma penca de influenciadores católicos que vivem na sodomia, mas pagam de conservadores, tradicons na internet. Tem até uma famosa aí que era desse ramo dos cultos católicos e no final das contas gostava de tomar porrada do namorado e fazer sexo forte. E por aí vai, cara. E por aí vai. Você vai ter outro ali que, eu sou conservador, eu dou aula, mas eu gosto de comer a novinha no meu trabalho. E por aí vai. E por aí vai. Então, os exemplos são sempre esses, né? Mas você descentralizou a parada e não necessariamente ficou melhor. Ficou pior, por quê? As pessoas não fizeram aquela transição de. Porra, cara, a Globo era uma merda. E é uma merda. Beleza, agora eu vou filtrar muito melhor quem eu vou seguir. Não, os escravos suplicaram por um novo dono. O novo dono era pior. Por isso que tem sempre essa noção de que não, a sociedade ela vai entender as coisas, ela vai mudar o estilo de pensamento dela, elas vão despertar. Na verdade, não, cara. Na verdade, a sociedade é feita de escravos e os escravos só vão procurar um outro líder que eles vão achar que é melhor, mas no final das contas vai ser pior. Vide você olhar tudo que aconteceu na Revolução Francesa. Ah, não, tira lá o rei e vamos colocar esse cara aqui. Aí foi todo mundo pra guilhotina. E depois pediram o quê? Pelo amor de Deus, salve a gente, Napoleão. E, porra, e por aí vai. Então é sempre assim. Mas o escravo, ele nunca deixa de ser escravo. Ele continua escravo, só pulando de um líder para o outro. E nesse caso do moleque de 14 anos aí que fala línguas, que é pastor, eu acho curioso porque quando eu vi um tempo atrás, tinha uma influência. Eu não entendo, vocês religiosos me podem me responder muito melhor, cara. Eu sei que na igreja católica não tem isso. Mas o que caralho o Lutero falou que chegaram a uma conclusão de que pode ter mulher sendo pastora e um moleque de 14 anos sendo pastor, cara. Eu fico me perguntando se o Lutero tivesse vivo e tivesse observando essa merda. O que ele ia pensar? Eu sempre tenho essa curiosidade de trazer algumas pessoas, obviamente, tudo na minha cabeça, né? De tentar trazer algumas pessoas do passado e spawnar elas na realidade de hoje e falar: olha só, tu falou aquela merda lá 200 anos atrás, né? Olha isso aqui, olha o que aconteceu. E ver se eles vão manter o que eles estavam pensando ou se eles simplesmente vão falar: caralho, eu acho que eu fiz merda. Eu sempre tive essa curiosidade. E seria muito engraçado, cara. Daria pra fazer uma série sobre isso, um filme sobre isso, né? Seria bem engraçado. Mas. Aí eu paro e penso, eu falei, caramba, cara, cacete, tem uma mulher que é pastora e ela é bem nova. Eu não sei se ela saiu da mídia, mas eu lembro que ela tava estourada algum tempo atrás. E eu falei, isso não pode piorar, cara. Tem uma garota jovem pastora falando de iPhone e blá blá blá. Aí passa um tempo, agora tem um influenciador de 14 anos que é pastor. E aí você vai ver, tem uns moleques de 14, 12 anos na internet falando sobre mindset, desenvolvimento, a mentalidade. Eu falo, porra, mano, isso aqui não é normal. Isso aqui não é normal. Beleza, ele pode estar falando isso aí. Mas não é normal alguém seguindo esse cara. E tem uma penca de pessoas seguindo esse cara, esses caras, essas pessoas, e vendo como se fosse uma coisa maravilhosa e como se eles fossem literalmente profetas. É realmente esquisito, cara. Muito esquisito. E até numa resenha que eu tava lendo, e eu nem cheguei a escutar esse audiobook sobre esse livro, mas provavelmente só pela resenha eu vi que ele é muito bom, né? Tem um livro chamado O Desaparecimento da Infância, do Postman, que ele fala muito sobre isso. Ele fala como ali nos meados dos anos 90
A televisão, a internet meio que botou na cabeça das pessoas que envelhecer, você envelhecer, você se tornar um adulto é uma doença, como se fosse uma coisa horripilante, né? Então as pessoas se negam a se tornar adultas, cara, a ter responsabilidade. Pô, eu não preciso falar das mulheres, né? Eu preciso falar das mulheres, porque até quando eu era novo, eu via as mulheres que estavam, sei lá, eu tinha 13, 14 anos, eu via as mulheres de, pô, 30 e pouco, 40 anos falando, elas passavam pelo menos pra minha sensação de serem uma mãe, sabe? De saber quando elas podiam até passar a mão na cabeça de uma merda que alguém tá fazendo. Mas elas sabiam que era errado. E tem até um caso que eu achei muito engraçado de uma mulher que já era bem mais velha quando eu tava no Brasil. Tava tendo uma briga no apartamento, no prédio, no condomínio onde eu morava, e eu tô escutando gritaria no corredor. E eu, como um bom beta, eu não abro a porta, irmão. Porque se eu abrir a porta e ver o cara esmurrando a mulher de porrada e não fazer nada, o que tu acha que vai acontecer? Ô, pessoal de socorro. Então, o que tu faz? Tu bota a orelha na porta e escuta o que tá acontecendo, né? Como um bom fofoqueiro, que eu sou. E aí começou a sair o pessoal, começou a sair o pessoal pra ver o que tava acontecendo, e só uma senhora, deve ter seus 70 anos, por aí, 60 e pouco a 70 anos. Ela saiu e falou: Não, você não pode bater nela, coitada, que não sei o que. Aí a mulher foi embora e ficou essa coroa e uma outra mulher conversando. E as duas conversando, aí a coroa obviamente, na hora que tentou acudir, né? Na hora que tava dando merda, tentou acudir. Mas depois, como ela é uma mulher, como ela é uma adulta, ela é uma senhora, ela é uma adulta, ela não é uma criança. Ela orou e falou a seguinte coisa: Sabe o que é foda? Ela não falou com essas palavras, né? Ela falou assim: Sabe o que é foda? Isso não é a primeira vez. Uma vez eu tava aqui na minha casa, aí de repente esse cara jogou a esposa dele na minha porta e foi um barulho, eu tomei um susto, eu abri a porta e ela tava tomando uma porrada, tomando a costa dele no corredor. E aí eu acudi e tudo mais, ela foi embora. Mas no dia seguinte ela voltou. Aí a coroa ela deve ter tido um lapso ali de de red pill, ela chegou e falou assim: é foda ajudar, né, cara? Porque tu ajuda, tu sabe que daqui a pouco ela vai voltar, ela também não tem vergonha na cara. Porque ela é uma adulta. Ela sabe que se você tá com um cara que te enche de porrada, e você chama a polícia toda hora pra ele, mas depois você volta pra esse cara, você tá consentindo com essa vida miserável que você tem. Então, um adulto, ele pode até se emocionar na hora, mas ele tem esse lapso de consciência, no senso crítico, de observar que tá errado. Que tá errado. Só que uma pessoa jovem, ela olha assim e fala: Ai, coitada. Ai, ela é uma coitadinha. Ai, como ele usa ela. Ai, ela é carente. Ela não tem controle do seu emocional. Ai, porque tá tudo na cabeça dela. Ai, mas não, mas ela depende dele. Coitada, ela não tem emprego. Ai, como ela é sofrida. Então, aquela coisa, eternas crianças, cara. Eternas crianças. E esse livro, O Desaparecimento da Infância, relata muito sobre isso, né? Quando eu pegar ele pra ler, quando eu terminar de escutar, na verdade, no audiobook, eu acho que eu vou até fazer mais um vídeo sobre essa coisa da cultura da infantilização na cultura, né, da sociedade, porque realmente é uma coisa extremamente estranha. Agora, não dizendo que eu não seja parte disso, porque eu também sou, em certo nível, parte disso. Não tô imune disso, porque eu cresci nessa sociedade de crianças, né? Então, de certa forma, eu também sou uma criança. Só que existe um nível até onde eu vou, até onde eu olho assim e falo: aqui não dá, aqui já virou loucura. E quando eu comecei a ter esses lapsos e perceber que eu tinha uma mentalidade muito, muito fraca comparado a pessoas da minha idade há décadas atrás, há gerações atrás, foi quando eu fiz 28 anos de idade. E eu lembrei quando meu pai tinha 28 anos de idade e eu olhava pra cara dele e ele já era um homem totalmente formado, né? E tinha aquelas coisas assim de homem de quinta série, de falar besteira, mas ele tinha uma visão de vida de um homem formado, ele era um adulto. E quando eu tinha 28 anos eu falei: caramba, cara, eu sou tão diferente do meu pai, né? Quando eu paro pra pensar de como ele era, de como eu via ele, talvez pode ser uma coisa de o filho vendo o pai, mas quando eu lembro assim das ações, de coisas que ele fazia, de como ele via o mundo, era a mentalidade de um adulto. Era melhor do que a minha com 28 anos? Não.
mas era de adulto. Quando eu falo uma percepção da vida, ele tinha ali as dificuldades dele porque, porra, ele tava numa outra geração. De fato, a nossa geração é muito mais ligada, muito mais sintonizada, porque tem muito mais informação, mas quando você bota adulto e adulto do lado, eu via que tinha um gap muito grande entre mim e meu pai, né? Então, seja uma crítica até mesmo pra mim. E aí vem aquela coisa da indústria de massa, né, cara? Na verdade, a indústria cultural de massa seria assim mais ou menos o termo, né? Porque, por exemplo, você tinha ali quando tinha a Globo e tinha essas grandes redes, elas tinham muito controle sobre a vida das pessoas, tinha, mas ela não abarcava toda uma sociedade de forma integral, porque existiam barreiras culturais, né? Então, por exemplo, você na novela falar que um cara que, sei lá, que trabalha com música, que estuda música, que toca piano, vai ser uma pessoa que vai chamar muito mais atenção, vai ser vista como uma pessoa culta. Um cara não vai ter, um favelado não vai ter condição de comprar um piano para parecer culto ou estudar piano. Então as pessoas tinham que se esforçar para encontrar um meio termo para isso. Digamos assim, que eu posso dizer que elas deviam encontrar um meio termo para isso. Então isso gerava um esforço e uma procura de alguma coisa com tentativa e erro. Tentativa e erro. Então até mesmo a Globo tentava passar uma cultura de massa, mas ela nunca conseguia porque a visão dela era irreal. Das coisas que ela via era muito irreal. Porque as pessoas não tinham acesso a isso. Só que hoje, por exemplo, você tem acesso ao mundo dos ricos. Provavelmente tem algum, não conheço nenhum, mas deve ter algum youtuber daí da vida que o conteúdo dele é focado em mostrar a vida de pessoas de alta classe, sei lá. Um YouTube que mora acho que é aquela em São Paulo, aquela, sei lá, Avenida Europa, não sei qual é o nome daquele lugar. Sei que é o lugar dos podres de rico lá de São Paulo lá. E cada apartamento dos caras lá, um terreno, uma casa, é papo de 100 milhões. Aí o cara vai seguir aquele cara ali e ele vai ter uma noção de um padrão de vida que ele nunca teria, que ele não teria nem noção de como funciona. Mas ele vai ver aquilo ali e ele vai produzir um pensamento em massa sobre aquilo. Porque tem um monte de pessoas consumindo aquele conteúdo, idealizando e querendo viver igualmente aquele cara. Igualmente. Exatamente igualmente aquele influenciador. Então, as pessoas elas não têm mais uma noção de que, ó, eu tenho que me desenvolver, fazer isso e aquilo, encontrar o meio termo pra mim, o que tá bom pra mim e ficar nesse termo onde está bom pra mim. Não, elas não conseguem mais fazer isso. O que elas fazem? Elas pegam aquilo que um gerador tá falando, vivendo, e elas tentam reproduzir aquilo ali de alguma forma, sendo que não coaduna com a realidade delas. Sabe? Um exemplo. Você vai ver muitas mulheres na Austrália, já cansei de falar isso, que elas observaram a vida de uma influenciadora X que mora na Austrália, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, e elas acham assim, ok, se essa mulher consegue fazer isso, eu também consigo. Aí vai pra Austrália, vai para os Estados Unidos, vai pra Europa e se fode, e não consegue ver aquela vida da influenciadora. Porque você não sabe necessariamente o que aquela influenciadora faz ou como ela vive. Um exemplo muito bom. Às vezes tu vai conversar com um cara que tá na Austrália, que é um playboy, e o cara vai virar pra você e falar, as coisas estão difíceis, então eu vou pegar um dinheiro do meu pai no Brasil. Aí tu vai ver o pai do cara é um desembargador. Então o cara, ele pode viver uma vida de certo luxo, de certa farra e ser uma pessoa até mesmo inútil dentro da Austrália ou qualquer outro país, porque ela tem sempre o backup que é o pai dela. Então ela pode ir lá pegar o dinheiro e pronto. E ela consegue ver aquele padrão de vida e falar pra você que aquele padrão de vida funciona. Porque pra ela é uma outra realidade. Ela vive parasitando os pais ou elas não têm o mesmo nível que você tem, dificuldade que você teria. Pra elas é muito mais fácil. Mas na cabeça do pessoal que pega muito dessa coisa da indústria cultural de massa, todo mundo observa aquilo e todo mundo quer reproduzir aquilo e pouquíssimas pessoas conseguem. É que nem quando aparece aquele influenciador que o cara chega num podcast, o cara chega lá no podcast do Vilela e fala assim, Vilela, eu sei que você nunca vai me chamar, mas vou te dar um dinheiro aí pra eu aparecer no teu podcast e pegar ali, vampirizar o teu conteúdo, né? Os teus inscritos, as pessoas que te seguem,
e fazer uma live com você, né? Um programa com você. E aí o cara chega lá e fala, não, porque eu fiz isso, eu trabalhei com vendendo coisas na internet, com algum bot, algum algoritmo sinistro que eu desenvolvi, aí dropship, aí um monte de merda desse tipo aí que o pessoal gosta de ver esse curso merda. Aí o cara vai lá, grava um vídeo em Dubai com alguma GP que ele contratou só pra fazer aqueles vídeos como se fosse um filme, carrão em vários países, Europa, Itália. Aí o animal, o bonobo favelado, ele olha e fala assim: Nossa, ele era um cara comum. Aí pega uns vídeos do cara quando o cara era só um fudido de Minas Gerais. Pega o vídeo do cara e fala assim: Nossa, ele é uma pessoa comum igual a mim. Posso chegar no mesmo patamar que ele. E aí caem, compram o curso do cara. O curso do cara é básico ou basicamente não tem nada. Não tem é um conteúdo vazio. E são enganados por esse cara. Mas o pior de tudo, que essas pessoas elas não têm coragem, porque elas são infantis, elas são crianças, de olhar e falar assim: Cara, eu caí num golpe. Eu fui iludido por esse cara, eu comprei o curso desse cara, eu fui enganado. Eu não vou mais fazer isso, não. Elas acreditam que o problema não foi o conteúdo do cara. Não é que o cara não tem conteúdo. É que ela não entendeu. É que ela não tem força de vontade. É que ela não trabalha, estuda 18 horas por dia, igual esse cara fala que é pra fazer. Então, a criança, o ser infantil, o adolescente, ele nunca consegue compreender que ele tá errado. Porque geralmente tem que ter um adulto pra falar que ele tá errado. E esse adulto seria ele. Não vai ter um outro adulto que vai virar pra ele e falar: Cara, tá fazendo errado. Porque os adultos que viram pra ele e falam que ele tá fazendo uma coisa errada, porra, é o Pablo Marçal, tá ligado? E aí como você vai esperar que esse eterno adolescente ele vai crescer? Ele nunca vai crescer. Ele nunca vai entender o que tá acontecendo. Quando ele for entender, infelizmente será tarde demais. Geralmente é isso que acontece. E é isso também acontece porque tem uma crise de orientação principalmente no Brasil, né? Também tem na gringa com esses caras falando, não, faça muito dinheiro, se torne um cara com dinheiro, você vai ter muitas mulheres. Se vende muito esse tipo de coisa na gringa também. E, e no final das contas, os brasileiros, cara, que geram conteúdo no Brasil, eles só pegam da gringa e reproduzem de uma forma muito mal feita, no bom estilo, e vida que segue, né? Mas existe uma crise até mesmo de orientação. Porque, no final das contas, a grande maioria das pessoas querem uma orientação. E quando você não tem ninguém que te dê uma orientação ou fale de um modo emocional, você não quer isso. O brasileiro ele quer a emoção. Ele quer que o cara fale que não, o motor do avião tava desligando, eu toquei no ombro do piloto e falei, não, fica calmo, não sei o que, tipo um Pablo Marçal da vida. Então eles querem uma orientação, mas um tipo muito também emocional. Tem que ser uma coisa emocional. Tem que ser uma coisa que pegue eles, né? E aí, você abre porta pra picareta, porque é a grande verdade. A sociedade brasileira sempre foi feita, foi domada por picaretas. Isso que é a grande verdade, cara. Mas essa crise de orientação também vem do fato de que as pessoas não estão nem aí pra isso, cara. Elas não querem chegar a fazer alguma coisa ou se desenvolver ou buscar como se auto-orientar, né? Por exemplo, na época que eu tava forte na academia, eu lembro que eu tava com um problema pra ganhar massa, cara. Tava com muito problema pra ganhar massa. E aí eu falava com um cara na academia e o cara falava, toma bomba, mete o produto pra dentro. Eu falei, não, produto não, irmão. Aí o outro chegava, faz um ciclozinho de leve, Madura Teston, faz um ciclozinho de leve. Eu falei, não, cara, não tá na hora ainda, tá muito cedo pra isso aí, eu não sou muito seguro disso aí não, até porque eu não tinha condição de ter um médico pra me acompanhar num ciclo. E aí eu chegava e falava, cara, o que que eu vou fazer? Aí eu vou na internet e procuro e caio deve ter morrido já esse fórum, que é o do hipertrofia. E aí, era interessante porque tinham vários caras que tomavam uma porrada de coisa, faziam vários tipos de coisas diferentes, e para uns funcionavam, para outros não funcionavam. E por aí vai. E dali você filtrava, você testava, você fazia o teste, funcionou? Não. Então passa o próximo. E ia. Então você fazia
Você pegava uma orientação, mas ia desenvolvendo a sua própria. É assim que funciona, né? Cada corpo responde de uma forma diferente. Só que hoje não. Hoje porra, eu quero botar o shape. Aí o cara vai lá, YouTube. Como botar 50 de braço? Aí cai um vídeo do Cariani e pega o Cariani como referência e vai fazer um curso do Cariani. É isso que acontece. Ou o cara vê assim, porra, eu quero emagrecer. Aí o cara, pô, eu quero emagrecer, mas eu não quero ficar um ano na academia e ter uma dieta regrada. O que que eu faço? Aí procura formas de emagrecer rápido. Aí o cara vê lá, já sei, vou pegar aquela canetinha que tem lá pra meter na porra do braço, ou na perna, ou na barriga, sei lá onde a pessoa vai tomar. E essa droga vai fazer eu parar de comer, eu parar de ter apetite, e assim eu vou emagrecer. E aí, por aí vai. E assim que vai. Então, as pessoas não conseguem fazer pegar uma orientação boa, procurar uma orientação boa, ou fazer uma auto-orientação, né? Elas não conseguem fazer isso. O que é mais prático? Eu pegar uma coisa já feita na internet e fazer aquilo ali até dar certo. E nunca dá certo. Porque, obviamente, é uma coisa paliativa e no melhor dos casos vai ter um efeito muito menor do que você quer e do que você acha que vai acontecer contigo. Essa que é a grande verdade. E quando você vai para aquela orientação familiar, que é os seus pais, pô, sei lá, você vai olhar o seu pai vai virar para você e fala: faça um concurso público. Aí tu fala: pô, só fazer um concursinho público, eu entro. Aí tu vai ver hoje a concorrência. Cara, você vai ver. Eu não sei qual foi o concurso, cara, que teve quase 30 mil pessoas no Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar qual foi o concurso. Eu fiquei olhando e falei: caralho, 30 mil pessoas. Você vai falar: mas elas não vão passar no teste toxicológico, elas não vão passar no teste de aptidão física, muitas delas são burras e não vão nem bater ali o mínimo da cota de pontos. Mas mesmo assim é gente pra cacete. Então, às vezes, o que o teu pai vai falar não vai ser uma coisa que vai ser executável. E aí vai virar tua mãe, teu tio vai falar: não, faça uma faculdade. Porque, por exemplo, na minha época, qual era as coisas que os pais e os tios e os avós falavam? Você tem duas opções, três opções. Primeiro, você vai tentar carreira militar. E aí, qualquer uma. Você não quer a carreira militar? Você tem a opção de concurso público. Então faz uma faculdade merda e faça um concurso público na área que vai ter um filtro ali que vai ser para quem tem universidade. Só que hoje, qualquer fudido hoje entra numa unisquina e tira um canudo. Então também já não funciona. A concorrência basicamente não vai diminuir, muito pelo contrário. Aí você vai para terceira opção que geralmente o pessoal fala, né? Que eu acho que essa nem existe mais. Essa acho que já até sumiu já, que era a seguinte coisa. Pelo menos no Rio de Janeiro era assim. Você tinha ali 3 escolas especializadas, né? A FITEC, a Cefetec e a Cefet. Você entra numa dessas 3, principalmente na Cefetec e na Cefet. Lá você vai ter um curso técnico, você vai sair lá com um curso técnico numa escola que é muito bem vista, que é muito bem requisitada. E você vai entrar no mercado de trabalho já inicialmente com aquele curso. Depois daquele curso, você começa a desenvolver a área, você vê se é essa área que você quer, você já vai ter uma skill desenvolvida naquela área, mesmo que seja uma coisa técnica. Você já vai ter um network muito grande, já porque você está dentro da área. E aí você faz um curso superior e continua fazendo carreira naquela área. E então você tinha essas opções. Só que beleza, você chegar no começo dos anos 2000, dos anos 90, de fato um curso técnico era uma coisa extremamente específica e requisitada, porque ninguém fazia isso. E era difícil, as pessoas não queriam entrar nessas escolas, não tinha aquele... Tu não chutava uma árvore, não caía um curso técnico para alguma coisa. Era muito nichado. Então, de fato, para você crescer, para você evoluir naquela área, era muito fácil, era muito prático. Só que seu pai, a sua avó, o seu tio, quem quer que seja, fale isso, não funciona para hoje, porque o Brasil ele não está se industrializando como antigamente. Ele está se tornando um país de empregos de serviço, empregos de escravidão, né, que são de serviços, que você não evolui, que você não cresce ali,
você só ganha um salário para sobreviver, e é isso, e é basicamente isso. E aí, quando você olha e você quer uma orientação do pessoal do passado, já existe um gap muito grande de geração, porque o que eles estão falando não vai coadunar muito bem com a tua geração. Quando você olha a orientação dos caras de hoje, dos caras que estão no marketing, na internet, é só orientação merda. Ou seja, tu não tem orientação nenhuma, tu não sabe desenvolver, porque tu não aprendeu e tu não foi obrigado a aprender. A orientação que vem do passado é uma merda, a orientação que vem de hoje é só os caras querendo te escamar com o scan da vida aí para você pegar e comprar um curso merda e não ter tempo para dar o estorno no curso e perder, sei lá, seus R$ 2.000 que tu mal tem. E é isso que nós temos. E é isso que nós temos. Então, a situação piorou, cara. Por incrível que pareça, a situação piorou. E a internet deveria ser o ambiente para você conseguir até mesmo se desenvolver e ter muito mais válvulas para se desenvolver. E tem, e de fato tem. Só que você é bombardeado com seja o meu produto. Então você abre, cara, uma vez. Toda vez que eu vou abrir o meu Insta Fake para poder ver algum conteúdo que algum amigo meu postou pra gente ficar rindo, cara, eu abro o feed do Instagram. É só mulher com o rabo pro alto fazendo dancinha. Daí já me dá um nojo. Aí eu entro pra ver um vídeo um exemplo que tá acontecendo comigo agora. Eu entrei pra ver um vídeo específico que o amigo mandou sobre uma coisa. E era sobre um cara romantizando o HIV. Aí eu entrei, vi o vídeo, ri, falei, caramba, cara, o cara tá romantizando o HIV. É o mundo moderno, né? O mundo moderno. Aí eu saí, aí toda vez que eu entro no Insta, aparece esse cara que fala sobre HIV, ou seja, o algoritmo do Instagram me viu como um homossexual que tem HIV, que é soro positivo, e que adora ver esse tipo de conteúdo. Então só aparece conteúdo de homossexualidade e homens falando: ai, como é sobreviver com HIV? Ai, transei com bofe e não contei pra ele que sou soro positivo. Aí com a carinha lá, tipo assim: ai, como eu sou bandida, como eu sou má. É basicamente isso. Não aparece absolutamente nada bom que é um conteúdo que vai ser desenvolvimento pro cara. Não aparece. Simplesmente não aparece. E quando aparece alguma coisa que é um pseudo conteúdo para fazer o cara se desenvolver, é porque algum cara que vende um curso ou tem alguma mentoria de merda, ele deu um boost ali no conteúdo dele, pagou, um tráfego pago, e aquilo ali vai ficar aparecendo para você direto. Tem um cara que aparecia para mim toda hora, porque eu vi algum vídeo sobre Bitcoin, alguma coisa do tipo, que era um vídeo de uma mulher que tem uma pinta no rosto, tem um óculos, cara, como eu odeio esse tipo de gente, cara. Sabe essas mulheres que querem passar a porra da visão de que são mulheres do mercado? Ai, eu sou uma mulher empoderada, eu sou do mercado financeiro. Ela falou: não, clica aqui, é a única chance que eu tenho pra te dar. Eu já cansei de te dar essa chance e você sempre pula meus vídeos. Clica logo. Cara, que inferno. Graças a Deus que isso não aparece mais pra mim. Isso aparece conteúdo gringo agora. Mas é isso direto, cara. Direto. Fora os scans. Urubu do Pix. Um monte de coisa que é um scan que o cara paga tráfego pago e aparece nas suas redes sociais para ser escamado. E é isso que acontece. Então, é uma sociedade que te leva a ser um doente assistindo conteúdo de um moleque de 14 anos pregando e tu achando aquilo ali maravilhoso, porque tu não tem referência nenhuma religiosa. As religiões basicamente se tornaram lixo e não tem nem mais tradição. Quando não é isso, é algum cara tentando te escamar com um produto ou algum curso que ele tem, ou simplesmente são conteúdos só ali pra tu assistir, para tu ter um pouco de dopamina e teu dia merda, o teu dia de assalariado, o teu dia de um maluco que tá trabalhando, estudando, se fudendo em qualquer estado que você esteja e cheio de preocupação, tomar a tua dopamina ali e conseguir tancar a realidade.
Então é um culto à escravidão muito pior do que o que a Globo fazia, cara. Isso que é o interessante. É muito pior. Infelizmente, a gente tem que olhar para uma situação que, pelo menos no passado, eu olhava assim, cara, olha, tem a Universal, tem o Silas Malafaia, tem um monte desses caras aí que estão que estão roubando o povo ali, fazendo um monte de merda. Só que hoje, cara, consegue ser pior. Conseguimos chegar a uma situação onde tem um bando de adulto que não entendeu que eles deveriam se tornar adultos e deixar de ser adolescentes e que simplesmente abraçaram a infantilidade e estão seguindo um moleque de 14 anos, cara, falando um inglês que não tem nada com nada, pregando e dizendo que é o Messias. Chegamos a uma situação, cara, chegamos a uma situação onde o Silas Malafaia era o menos pior. É, Brasil.